Olá, trilheiros! Tudo bem com vocês? Como estamos com os estudos? Hoje nós vamos avançar um pouquinho e estudar as respostas para a execução fiscal. Bom, a gente já teve aula sobre ação anulatória e sobre o mandado de segurança lá com a professora Maiara. Isso vai ser muito importante aqui na aula de hoje, porque tanto o mandado de segurança quanto a ação anulatória, elas também são possíveis respostas à execução fiscal. Mas vamos primeiro dar uma olhadinha e depois a gente volta a falar desse assunto. Quando o contribuinte recebe a notificação de lançamento tributário e não efetua o pagamento do tributo dentro do prazo previsto para isso, o fisco terá então que cobrá-lo mediante o ajuizamento da execução fiscal. Então, a execução fiscal, ela serve como cobrança do tributo que não foi pago. Para que a execução fiscal seja ajuizada, o fisco deverá, então, possuir um título executivo, que é a chamada CDA, Certidão de Dívida Ativa. A CDA precisa ser completa, com tudo o que estiver previsto lá no artigo 202 do CTN. Por exemplo, o nome do devedor, o endereço de seu domicílio, o valor absoluto da dívida. Se faltar algum desses requisitos, será considerado um vício sanável, de acordo com o artigo 203 do CTN, podendo ser corrigido até a decisão de primeira instância. Então, a CDA será o título executivo que dará embasamento para o ajuizamento da execução fiscal. Há uma única coisa que não poderá ser modificada na CDA, de acordo com a súmula 392 do STJ. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Não se pode, então, alterar o sujeito passivo na CDA. Por isso, na hora que o fisco inscreve o contribuinte numa certidão de dívida ativa, ele tem que tomar o maior cuidado possível para colocar todos os dados corretamente, para que a CDA não seja nula. Então, o fisco ajuiza a execução fiscal. Ajuizada a execução fiscal pela Fazenda, que é uma petição inicial da Fazenda, depois disso virá um despacho feito pelo juiz. Esse despacho dirá que o contribuinte, o executado, tem 5 dias para pagar o tributo devido ou para garantir o juízo, de acordo com o artigo 8º da Lei 6.830 de 1980, que é a Lei da Execução Fiscal. Esse despacho é um despacho de citação, para informar ao contribuinte sobre essa execução fiscal que está correndo contra ele. O contribuinte, ao ver esse despacho, ele pode ter 4 tipos de decisões. Ele pode embargar a execução fiscal, apresentar uma exceção de pré-executividade, a ação anulatória ou o mandado de segurança repressivo. As 2 defesas mais comuns nestes casos são os embargos à execução e a exceção de pré-executividade. Eu só pensarei na ação anulatória e no MS quando realmente não couber as 2 primeiras respostas. Então, apesar de a gente já ter estudado a anulatória e o MS, a gente só vai pensar nessas 2 respostas se não tiver nenhum requisito que caiba os embargos ou a EPE. Os embargos à execução fiscal, eles estão previstos lá no artigo 16, parágrafo 1º da Lei nº 6.830 de 80. Para embargar, é necessário garantir o juízo. Se eu não puder garantir o juízo, eu vou tentar, então, apresentar a EPE. A EPE, ela vai ser apresentada quando eu não precisar de dilação probatória e quando as matérias que eu vou discutir nela puderem ser reconhecidas de ofício pelo juiz. Se não couber nenhuma dessas 2, nem os embargos, nem a EPE, penso em um anulatório ou um mandado de segurança. O mandado de segurança, a gente tem que lembrar que é com prazo de 120 dias para ser apresentado, contados da ciência do ato coator. Então, vai ser contado a partir da notificação do lançamento, como já vimos em aulas anteriores. Das 4 defesas apresentadas, com exceção da EPE, as demais são todas ações novas, são petições iniciais. Os embargos, a anulatória e o MS.
Apesar de a gente falar que vai ser resposta à execução, elas não serão nos mesmos autos. Serão autos diferentes. Você vai começar uma ação diferente. A EPE é uma simples petição, que não precisa de custas e, por exemplo, você já vai apresentá-la nos próprios autos da execução fiscal. E essa é uma diferença muito importante para a gente lá na frente conseguir identificar qual é a resposta que o nosso examinador quer que nós façamos. Ok? Então, eu espero você em nossa próxima aula. Continue com foco nos estudos. Até mais!